Olá, vamos agora para o tema 29. Nesse tema 29, nós vamos dar sequência ao estudo dos reatores anaeróbios, aos sistemas de tratamento que adotam processos anaeróbios para tratar o esgoto, tratar a água residual. E na videoaula anterior, no tema anterior, nós discutimos o tanque séptico e o filtro anaeróbio, ambas tecnologias que empregam um processo anaeróbio. E no caso, a gente chegou a essa questão final: como tornar viável o processo anaeróbio para grandes ETEs? Se nós trabalharmos com tanque séptico, ele é adequado para situações de unifamiliar, uma residência ou um pequeno conjunto de residências. O mesmo se dá para o reator filtro anaeróbio. Poucas residências ou pequenas populações. Como tornar o processo anaeróbio viável, por exemplo, para uma cidade de 100 mil habitantes, 500 mil habitantes, 1 milhão, ou, de repente, tratar o esgoto de uma cidade como Belo Horizonte? Como fazer isso? Como tornar isso viável? E por que tornar isso viável? Esse é um ponto importante. Como nós discutimos no tema anterior, o reator anaeróbio tem diversas questões que são extremamente interessantes. Primeira, produz uma quantidade relativamente pequena de lodo frente ao tratamento aeróbio. É um percentual pequeno da matéria orgânica que entra nesse reator acaba sendo convertida em biomassa, em micro-organismos. E, por outro lado, a produção de biogás, um biogás com valor energético, biogás que possui em sua composição metano, que eu posso armazená-lo, queimá-lo e, de repente, utilizar para movimentar um veículo, ou ser investido esse biogás na própria estação de tratamento de esgoto, por exemplo, alimentando o sistema de bombeamento com a energia que é produzida a partir desse biogás. No entanto, tem um aspecto negativo, que é a questão da sua eficiência não atender aos padrões de lançamento, de enquadramento de corpos hídricos. Por isso, é interessante, mesmo tendo esse aspecto negativo, as questões positivas deles são muito interessantes, e principalmente num tópico importante. Eu não preciso de nenhum sistema de aeração, eu não preciso introduzir ar, eu não preciso colocar oxigênio nesse sistema, eu não tenho que gastar energia com isso. Isso é fundamental. Por isso, por essas questões, por esses temas, questão do resíduo, a questão do lodo, a produção do biogás e o baixo consumo de energia, o processo anaeróbio torna-se bastante interessante. Por isso, ao longo do histórico, da nossa história, a engenharia buscou viabilizar isso para tratar esgoto. E que começou a tornar viável em maiores populações foi o filtro anaeróbio. Porém, mesmo no filtro anaeróbio, há um problema. Eu ocupo boa parte do volume do tanque com um material de recheio que basicamente é inativo. A parte interior de uma rocha, um material plástico, não tem atividade biológica, não está cumprindo uma função no tratamento. Por isso, buscou-se um reator que cumprisse essa função, que tivesse todo o seu volume cumprindo a função de tratamento de esgoto, que tivesse uma função ativa nessa depuração da água residual, por meio de processos anaeróbios. E recapitulando, relembrando, se eu retiro aquele material de recheio, vai acabar acontecendo isso. A vazão, a entrada de esgoto dentro desse tanque vai causar uma turbulência que vai acabar arrastando esse lodo, essa biomassa que trata o esgoto, para fora do meu tanque. E nisso eu causo dois problemas. Primeiro, vou comprometer a qualidade do meu efluente e também vou perder biomassa ativa, biomassa que trata o esgoto. E isso é agravado dentro dos processos biológicos, porque esse biogás que é produzido, em grande medida, é metano. Metano é um gás insolúvel, metano vai formar bolhas, essas bolhas vão tender a arrastar ainda mais
lodo, ainda mais biomassa para a superfície dessa massa líquida, com isso favorecendo essa saída para fora do tanque. Esse é um ponto fundamental. A engenharia buscou diversas formas para viabilizar a retenção dessa biomassa, mesmo sob essa condição. A retenção da biomassa anaeróbia, mesmo havendo a turbulência, mesmo havendo a produção de biogás. E no final da década de 70, por volta de 1978, foi desenvolvido esse reator aqui numa universidade holandesa. É o reator UASB, Upflow Anaerobic Sludge Blanket, ou uma tradução comum, comumente adotada aqui no Brasil, é reator anaeróbio de fluxo ascendente, o RAFA. Porém, o nome típico que é adotado é UASB. Qual que é a característica desse UASB? Sempre foi a busca de reter a biomassa dentro do reator. Eu consegui impedir que o biogás arrastasse o lodo até a superfície da massa líquida e com isso saísse para fora em conjunto com o efluente. Mas como conseguir isso? Notem aqui nesse esquema, nessa animação que foi criada, que foi introduzido nesse tanque, nesse volume, dois itens. Um primeiro é esse em coloração roxa, que são esses dois anteparos. E o segundo é esse em coloração verde. O em coloração roxa são defletores de gases. Em coloração verde é o chamado separador trifásico, que é um funil invertido. Vamos pensar no seguinte: o que acontece com o biogás que é gerado? O que acontece com o biogás que é produzido no interior desse lodo, no interior dessa manta de lodo, por meio dessa biomassa anaeróbia? O biogás é metano, conforme nós discutimos. Dentro de um processo anaeróbio não há presença de oxigênio, eu vou produzir metano, os micro-organismos anaeróbios vão produzir metano. Notem essa bolinha, essa primeira coloração aqui branca, que ela está subindo. O que vai acontecer? O meu grande objetivo é conseguir fazer uma separação das três fases que estão presentes no esgoto. Nós temos uma fase sólida, nós temos a fase gasosa, que vai ser produzida por meio do biogás, e eu tenho a fase líquida, que é o meu efluente tratado. E eu quero buscar essa separação. E a engenharia se debruçou sobre isso. Como eu consigo fazer, dentro de um reator, dentro de um mesmo reator, a separação dessas três fases? Primeira fase, o biogás. Como eu vou conseguir separá-lo da massa líquida? Notem, o biogás, o metano principalmente, ele é muito pouco solúvel no líquido. Supondo que ele seja produzido aqui no interior desse tanque, ele vai tender a ascender para a superfície, ele vai tender a ascender para a atmosfera, até atingir a atmosfera. Notem que, se ele é produzido nessa região que está sendo produzida agora, notem, o que vai acontecer? Ele vai ter essa ascensão, essa bolha de gás aqui, de biogás, vai ascender, vai se chocar com esse separador trifásico e vai ser direcionado para esse canal aqui. Esse canal acaba acumulando e recebendo todo o biogás que é produzido, ou a maioria do biogás que é produzido no interior de um reator UASB. E aqui nesse ponto eu posso fazer a coleta desse biogás. Eu posso coletar esse metano, que é constituinte do biogás, e dar um destino a ele. Por exemplo, purificá-lo e produzir energia com esse metano. O que acontece com o lodo? Aliás, ainda pensando no biogás. Se o biogás é gerado nessa região, notem que basta a ascensão dessa bolha de gás que ele vai conseguir ser direcionada para esse ponto aqui, que vai coletar o biogás. Porém, note, se ele for produzido aqui nessa região, se eu não tivesse esse anteparo, o que iria acontecer? Esse biogás iria sair e iria chegar nessa região aqui e poderia transportar lodo para esse compartimento aqui. Nesse compartimento eu não desejo que o lodo chegue e a gente vai discutir isso aí, é uma razão daqui a pouco.
No entanto, que o biogás qual que é o caminho, o direcionamento que esse biogás acaba tendo? Notem, ele vai subir, vai se chocar com esse anteparo, vai se chocar com esse defletor de gases e vai ser direcionado para esse funil invertido, caminhando e se concentrando nessa região aqui de coleta. Logo, eu consigo fazer uma separação da fase gasosa, eu consigo separar o biogás das outras duas fases. Vamos supor que esse biogás ele é gerado e ele está sendo gerado no interior de um pequeno floco anaeróbio. Esse floco anaeróbio ele vai tender a ascender também, ele vai tender a subir para a superfície, agregado, preso em conjunto com essa bolha de gás. Mas, no entanto, quando ele chega aqui nessa superfície, o que vai acontecer? O gás vai embora, o floco fica isento, fica sem essa bolha de gás, ele é mais pesado ela é mais denso que a água que está ao redor dele. Com isso, ele vai tender a retornar aqui para esse compartimento. Ele vai tender a retornar aqui para esse manto de lodo. Desse modo, eu consigo fazer a primeira separação. Eu consigo separar o biogás do lodo que ficou retido, que pode ter sido retido nele. Então, eu consigo fazer essa separação. E eu consigo reter esse lodo no interior desse compartimento, no interior do compartimento de digestão. Muito bem. Desse modo, a gente consegue separar o biogás do líquido, porque eu não permito que esse biogás suba e chegue nesse compartimento e saia em conjunto com o líquido, ou que ele chegue nesse ponto aqui. Eu quero levar o biogás para uma única região e consiga fazer essa separação. E consigo fazer a separação do biogás em relação ao lodo, do biogás em relação à biomassa. Agora a gente tem que pensar como fazer a separação do efluente tratado do meu lodo. Como que eu vou fazer a separação do efluente da biomassa? Como eu vou impedir que o efluente saia em conjunto com o efluente de saída? Isso é feito por meio desse separador aqui, ó. Isso aqui, que se vocês notarem, supondo que o efluente acabe arrastando uma parcela de lodo para essa região. Ele acaba sendo arrastado porque nessa região vai acabar tendo uma velocidade um pouquinho mais acentuada em relação ao restante de onde ele pode passar. Mas notem o seguinte, conforme ele vai avançando, conforme ele vai indo ascendendo esse líquido, o que vai ocorrer? Essa área de seção vai cada vez sendo maior. Eu vou tendo uma área de seção cada vez mais intensa, uma área de seção cada vez mais ampla. E um diferencial importante, a turbulência das bolhas de gás, elas estão contidas nessa região aqui. Aqui eu vou ter bolha de gás, aqui eu vou ter uma turbulência. Nessa região, a bolha de gás não vai passar. Eu não vou ter gás, eu não vou ter essa turbulência. Então, nós conseguimos ter duas situações importantes. Eu consigo aumentar a área de seção. Aumentando a área de seção, eu vou ter uma velocidade de ascensão menor. Velocidade de ascensão menor, vai chegar a um ponto que a velocidade de ascensão do líquido não consegue mais arrastar o meu lodo. Consequentemente, esse lodo vai tender a retornar para como está acontecendo aqui à esquerda. Ele acaba retornando também para esse manto de lodo. Por isso, nós conseguimos criar aqui nessa região uma área com menor turbulência. Nós conseguimos criar, de certo modo, um decantador interno a esse reator WASP. E, desse modo, nós conseguimos fazer uma separação do volume da fase líquida da fase sólida, assim chamada, que é a biomassa. Com isso, nesse reator, nós conseguimos separar o líquido, o sólido e a fase gasosa. Por isso, foi uma invenção muito interessante, foi uma invenção muito inteligente, num dado momento aí da engenharia, no final da década de 70. E
um fato importante que tudo isso aí foi obtido sem que fosse posto no interior desse tanque material de recheio. O que foi instalado foi apenas esses anteparos, esses defletores de gás e esse funil invertido, esse separador trifásico. É muito engenhoso a criação desse reator que viabilizou que o esgoto retido dentro desse tanque por um tempo de detenção hidráulico ao redor de 8 horas, consiga ser tratado adequadamente quando a gente pensa em tratamento em processo anaeróbio, e eu estou ocupando todo o tanque com o processo reativo. E importante, uma questão fundamental, eu também coloco todo o esgoto afluente em contato com essa biomassa na base do tanque. Esse é um outro diferencial. O efluente, independente dele ser particulado ou solúvel, está tendo contato com essa biomassa ativa, muito ativa, que está presente no reator WASP. Então, nós temos aí um reator, o principal reator empregado que utiliza os processos anaeróbios para tratar esgoto. O reator WASP. É importante que saibam essa nomenclatura e entendam profundamente o funcionamento desse reator. Então, o reator WASB ele cumpre essa função de distribuir o esgoto no fundo do tanque, no fundo do reator, ele propicia esse contato do esgoto com a biomassa, ele propicia a geração do biogás, ele propicia a separação do biogás, ele propicia que o lodo, que a biomassa que é gerada, fique retida no interior do tanque, no interior do reator, e que essa biomassa seja extremamente ativa. Isso é fundamental. E, ao mesmo tempo, ele vai criar uma possibilidade de contato da biomassa com o esgoto afluente devido a essa turbulência criada, não somente pelo fluxo do esgoto, mas pelo biogás, pelo metano que é produzido, e essa geração cria turbulência, que cria essa mistura, que facilita esse contato da biomassa com o esgoto que eu quero tratar. Então, esse separador trifásico é fundamental. Foi uma invenção fundamental que viabilizou a aplicação de processos anaeróbios no tratamento de esgoto. Permite a separação do biogás, que vai para o coletor de gás, permite a separação do lodo, que se mantém no tanque interno, se mantém na base do reator, como um decantador, como um digestor, digerindo o efluente que adentra, e permite a separação do efluente. E esse efluente sai com uma baixa presença de biomassa e uma baixa presença de biogás. E a biomassa fica retida na base do meu tanque, no fundo do meu tanque. É fundamental, isso é importante que seja ressaltado, eu consigo fazer tudo isso sem a adoção de material suporte, eu permito esse contato esgoto-biomassa e permito essa mistura em função do fluxo, da velocidade de fluxo e da produção de bolhas de gás, bolhas de biogás. Quais são os aspectos positivos desse reator? Quais são os aspectos positivos do WASB? Ele é compacto, tão compacto como um lodo ativado. Se no lodo ativado o esgoto fica por volta de 8 horas sendo aerado, no reator WASB ele também fica 8 horas, mas no caso sem nenhuma aeração, sem o gasto energético para introduzir essa aeração. Logo, ele tem um baixo custo de operação. Ele vai ter um baixo custo de implantação, que eu vou precisar construir esse reator que comporta o esgoto por 8 horas. Um outro aspecto fundamental e importante é que, frente ao tratamento aeróbio, a produção de lodo é bem menor. Conforme nós vimos, pode chegar aí por volta de 10%. É um lodo denso, porque eu estou retendo toda a biomassa dentro desse tanque. E tem alguns aspectos que nós vamos discutir um pouquinho mais à frente, que são referentes a boa desidratabilidade e rápido reinício, mesmo após longo período de não operação. E não há um gasto energético para introduzir oxigênio dentro da massa líquida. Pelo contrário, há a produção de um gás que tem valor energético.
que eu posso produzir energia a partir desse biogás. Logo, eu consigo produzir energia a partir do esgoto. Há aspectos negativos? Reforçando, na engenharia não existe nada que seja somente positivo. Há os aspectos negativos também no que tange ao WASB. A eficiência dele de tratamento gira aí por volta de 65%, 75%, 80%. Ou seja, ainda uma parcela da matéria orgânica não é completamente tratada. Essa parcela restante da matéria orgânica tem que ser tratada num pós-tratamento que nós vamos discutir mais à frente. No entanto, eu consigo remover praticamente 80% da matéria orgânica quase que sem gasto energético, simplesmente criando uma situação em que o esgoto vai entrar pela base do tanque, pela base do reator, ter o contato com a biomassa anaeróbia e vai propiciar o tratamento. Outro aspecto negativo do reator WASB é que há a possibilidade de emanação de maus odores, uma característica do processo anaeróbio. Há a possibilidade de geração de alguns compostos orgânicos e H2S, o gás sulfídrico. No entanto, isso pode ser coletado, esse gás pode ser tratado sem qualquer problema. Há necessidade e há tecnologia disponível para fazer isso. Que captemos esse gás, captemos esses gases que geram mau odores e façamos o tratamento e adequemos ele à não produção de cheiro. Desse modo, nós teríamos essa composição aqui, olhando o tratamento de esgoto por processo anaeróbio. Nós teríamos grade, caixa de areia, decantador primário, WASB, decantador secundário e lodo. Produção de lodo e efluente final. Porém, o que acontece? Vem a primeira pergunta que nós temos que responder. Há necessidade de um decantador primário? É preciso um decantador primário quando eu utilizo um reator WASB? Notem que dentro do próprio reator já está presente um decantador. Desse modo, o que é feito? Eu posso aplicar nesse sistema, nesse reator WASB, o esgoto que vem proveniente já da caixa de areia. Ou seja, eu vou precisar ter o gradeamento, eu vou precisar ter a caixa de areia, um sistema para remoção de areia, e a partir dali eu não vou empregar um decantador primário, porque eu vou empregá-lo aqui já diretamente nesse reator WASB. O reator WASB vai permitir que mesmo aquela matéria orgânica que seria removida dentro de um decantador primário, seja removida aqui dentro desse reator WASB. E, dando um passo além, essa matéria orgânica particulada, essa matéria orgânica mais grosseira, servirá também de alimento para esse micro-organismo anaeróbio e será digerida. Ela será parcialmente transformada em biogás. Eu vou produzir ainda mais biogás a partir desse esgoto que eu estou fazendo o tratamento. Desse modo, uma primeira alteração que nós vamos ter. Ao invés de adotar um tratamento primário, nós vamos ter somente gradeamento, caixa de areia e diretamente aplicado no reator WASB. Depois vai ter uma outra mudança aqui na sequência. Nós não teremos esse decantador secundário nesse ponto do tratamento, mas isso é uma discussão mais à frente, que nós faremos daqui a pouco. E esse reator WASB, esse tipo de tratamento de esgoto por esse sistema, por esse reator, propiciou que o tratamento anaeróbio, o processo anaeróbio, pudesse ser disseminado no país e também aqui no nosso continente e em outros países, em outros continentes. E com uma passo importante. Se nós tínhamos o tanque séptico, o filtro anaeróbio, atendendo a casos unifamiliares, a residências unifamiliares, a pequenos aglomerados populacionais, agora nós conseguimos ter um processo anaeróbio atendendo também a grandes populações. Por exemplo, vocês podem ver aqui um conjunto de reatores anaeróbios, um conjunto de reatores WASB que foram adotados nessa estação de tratamento de esgoto, até
do Ribeirão Onça, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, e trata o equivalente a algo próximo a mais de 1 milhão de pessoas. Ou seja, demonstra-se que um processo anaeróbio é adequado ao tratamento do esgoto de uma população bastante significativa, de uma grande cidade. E agora eu vou discutir, vou mostrar, vou apresentar a vocês como se dá esse tratamento, como que são esses reatores. Primeiro, observem nessa visita técnica o tamanho das pessoas que aqui estão circulando na parte superior do reator frente ao tamanho do reator. Ele tem aí 4, 5 metros de profundidade. São reatores grandes, o esgoto fica retido por volta aí de 8 horas na vazão média no interior desses tanques. E reforçando, atendem a grandes populações. Essa tubulação com coloração mais avermelhada é a tubulação que está trazendo o esgoto lá da etapa do tratamento preliminar. Logo após o gradeamento, após a caixa de areia, saem esses tubos. E esses tubos estão transportando o esgoto que foi, de onde foi removida o material grosseiro e foi removida a areia. E ele chega nesses pontos aqui que vocês podem observar nessa primeira etapa aqui, onde vocês veem esses dois distribuidores. Aqui chega essa tubulação do meio e ela distribui esgoto para essa primeira caixa e essa outra caixa aqui. Essa tubulação da esquerda ela vai distribuir o esgoto para essas duas outras caixas. E a tubulação da direita vai até aquelas últimas duas caixas. Na sequência, observe o que acontece. O tubo ele entra pela parte inferior e o esgoto vai aparecer desse modo. Notem que nós estamos vendo esse esgoto vertendo aqui em cada um desses vertedores. Ou seja, nós estamos distribuindo igualitariamente a vazão de esgoto que está chegando aqui nesse ponto, nós estamos distribuindo em todas essas casinhas aqui, vamos chamar. Em cada uma delas, nós temos um vertedor que procura distribuir de forma uniforme o esgoto em todos esses pontos. O que são esses pontos? Por que nós fazemos essa divisão? Por que essa divisão é importante? Observem o seguinte, que esse esgoto verte cai dentro de um tubo que vocês podem notar a presença deles aqui na base dessas casinhas. Notem a presença desses tubos. Cada um desses tubos leva o esgoto para o fundo do reator, para o fundo do tanque. Então, nós temos aqui essa caixa de distribuição, ela verte o esgoto para dentro desses tubos, e esses tubos encaminham o esgoto lá para o fundo do reator. Qual é o objetivo disso? Eu levo o esgoto lá para o fundo para que ele tenha pleno contato com essa biomassa aqui que foi produzida dentro do processo de tratamento, essa biomassa anaeróbia. Cada um daqueles tubos que eu mostrei para vocês, cada um daqueles vertedores, eles estão ligados a um tubo que leva o esgoto até o fundo do reator. E a partir dali, esse esgoto leva 8 horas para chegar até a superfície, verter e sair com o efluente. Desse modo, nós temos muitos tubos distribuídos. E é interessante isso. Eu preciso ter essa grande distribuição no fundo do tanque, no fundo desse reator, da forma mais uniforme possível. E eu preciso projetar esses tubos, o diâmetro desses tubos, de tal modo que a velocidade que o esgoto desça e atinja o fundo, essa velocidade de passagem do esgoto por dentro desse tubo, seja algo inferior a 0,2 metros por segundo. Por que 0,2 metros por segundo? Inferior a esse valor. A ideia é que se aquela turbulência dentro daquele canal, dentro daquela caixa de distribuição, caso tenha ocorrido a introdução de alguma bolha de ar, essa bolha possa sair de forma ascensional e vá embora. Não entre para o interior. Eu projeto esse reator normalmente com tubos de distribuição com diâmetro variando aí de 75 a 100 milímetros. Aqui vocês podem ver
que em cada um desses vertedores aqui, cada um deles estão ligados a um tubo que leva o esgoto lá para o fundo do reator. E ele leva, tendo um diâmetro inicial de 75 a 100 milímetros, e lá no fundo do reator há um pequeno estrangulamento. Sai de 75 a 100 para 40 a 50 milímetros. Qual a ideia disso? A ideia é que crie uma velocidade maior de entrada para o interior do reator e favoreça uma melhor distribuição desse esgoto no fundo do tanque. Importante, cada um desses tubos que vão até o fundo do reator, eles devem ser responsáveis pela distribuição do esgoto numa área aí de mais ou menos de 1,5 a 3 metros quadrados para cada tubo. Isso é importante. E aqui são os tubos chegando no fundo do reator. Recordando, nós temos aqui um reator que ele tem aí por volta de 4 a 5 metros de altura, de profundidade. Lá em cima é distribuído o esgoto, esse esgoto vem por meio dessa tubulação e vai até o fundo do tanque. Notem que há um espaçamento entre a boca de lançamento e o fundo do tanque. Quando esse reator estiver em operação, e ele já está em operação, nós vamos ter aqui um manto de lodo formado. Esse esgoto ele vai chegar até esse fundo e nesse processo de ascensão ele vai entrar em contato com a biomassa que aqui está presente, vai entrar em contato, vai haver a produção de biogás e ele vai ter essa interação do esgoto, da matéria orgânica com a biomassa anaeróbia, vai sofrendo tratamento, do mesmo modo que ocorre no tratamento aeróbio, em processos aeróbios. Nós vamos converter essa matéria orgânica particulada ou solúvel em biomassa e eu consigo fazer a separação dentro dos meus decantadores internos aqui desse reator. Com isso, a biomassa fica aqui retida, é uma biomassa ativa, é uma biomassa que, de certo modo, nós conseguimos mantê-la presente, ela retida aqui dentro do reator, até de uma forma diferente do que ocorre no lodo ativado. Recordem que no lodo ativado eu preciso fazer a recirculação daquela biomassa que eu separei no decantador secundário, eu mando de volta para o reator. Aqui, o próprio sistema de tratamento, o próprio reator, permite essa separação. A biomassa fica retida, a biomassa com potencial para fazer o tratamento do esgoto de forma anaeróbica fica aqui presente. Como é o separador trifásico? Aqui vocês podem observar um separador trifásico. O esgoto vem lá do fundo do decantador, do reator, ele vai passar por essas passagens aqui, com o mínimo possível, a mínima presença possível de gás, de biogás. E notem, aí ele vai subindo aqui nesse decantador que está internamente ao próprio reator. Com isso, se houver algum lodo que foi arrastado dentro desse escoamento ascensional mais tranquilo, mais calmo, esse lodo vai entrar, vai cada vez mais que ele vai subindo, a sua velocidade de ascensão vai ser menor, até que chega um ponto que ele acaba descendo e retornando para o interior do reator. Notem que esse separador trifásico é uma lona. Isso aqui é uma lona que foi aderida, que foi presa a esse decantador. No passado, esse separador trifásico, esse funil invertido, era feito em concreto. Hoje, está cada vez mais simplificado, é feito em material, em lona. E aqui vocês podem ver esse conjunto de separadores trifásicos. É aquele mesmo reator, mas, no entanto, foi agregado, nós podemos ver a partir da sua parte superior o separador trifásico. Mais uma vez, notem que é uma lona. É uma lona que ela está presa às laterais do tanque e consegue cumprir essa função. Nesse perfil, vocês podem ver a presença do decantador secundário. Notem que, conforme vai ascendendo o esgoto, nós temos ali o separador trifásico. Nós temos a presença desse separador trifásico, cumprindo a função de tratar o esgoto. Nessa expansão aí do fluxo, vai haver uma área, uma seção
cada vez maior, diminui a velocidade e favorece o retorno do lodo para dentro do meu tanque, para dentro daquele compartimento de gestão, para ter contato com o esgoto que está fluente, já visto que é uma biomassa ativa. E na sequência, nós temos aqui aquela ideia, aquele fato que eu acabei de falar para vocês. Dentro desse local aqui, que ele está piscando em roxo, em branco, é formado esse decantador. Esse decantador, conforme vai avançando, vai diminuindo a velocidade ascensional e o lodo acaba retornando para esse compartimento, permitindo essa separação. Algumas características, quando a gente olha o dimensionamento, essa inclinação ela tem que ser por volta de 45 graus, mas o ideal que seja de 50 graus. A profundidade, e tem algumas características. O volume total aqui desses decantadores tem que ser equivalente a 15 a 20% do volume total. Importante, se esse projeto do decantador for feito de forma inadequada, for mal feito, qual que é a consequência disso? Parte desse lodo que entrou aí nesse decantador, que foi mal projetado, vai acabar sendo arrastado em conjunto com o efluente. Vai prejudicar a qualidade do efluente que está saindo desse reator UASP. Por isso é fundamental que ele seja muito bem feito, muito bem projetado. Mas isso a gente vai discutir num próximo tema, onde nós vamos fazer o dimensionamento de um reator UASP. A base do dimensionamento desse reator UASB, além de observar aquelas inclinações, nós temos que trabalhar aqui, por exemplo, numa vazão média, a taxa de aplicação seja de 0,8 metro cúbico por metro quadrado por hora, mas isso a gente vai trabalhar no dimensionamento, e o tempo de detenção ali nesse decantador seja superior a 1h30. Mas tudo isso a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. Um aspecto importante é justamente nesse ponto aqui de passagem. Nessa região de passagem do esgoto que está vindo lá do compartimento reacional, ele vai entrar nesse compartimento aqui que é o decantador. Nessa passagem, que vocês podem ver aqui na foto também, eu tenho que atender alguns requisitos importantes. Se essa velocidade for muito grande, o que vai acontecer? Muito do lodo que eu quero que fique retido acabará sendo arrastado aqui para dentro desse decantador. Eu vou correr um risco de ter uma possibilidade maior desse lodo ser arrastado em conjunto com o meio efluente. Por isso, essa velocidade de passagem também deve ser limitada. Por exemplo, na velocidade média, ela tem que ser inferior a 2,5 metros por hora. A velocidade do fluxo tem que ser inferior a esse valor. Mas tudo isso a gente vai aplicar no dimensionamento específico. E no coleta do biogás, esse biogás, a característica dele é ser composto por algo próximo a 70%, 80% de metano, somente 20% a 30% de gás carbônico e outros gases. Importante, metano, conforme nós vimos no tema anterior, é um gás combustível, ele queima facilmente. Se a minha estação não prevê o uso desse metano, eu preciso fazer a queima desse gás. Por quê? O metano, quando nós observamos a questão de efeito estufa, ele é muito mais danoso que o CO2, o principal gás que está comprometendo, que está nos levando a esse aquecimento global. O metano é muito pior. Por isso, é importante que seja feita a sua queima. No entanto, o grande objetivo de termos um reator UASB, de termos esse tipo de reator, é também tirarmos proveito do tratamento de esgoto, tirarmos proveito desse biogás, produzindo energia. Essa energia que é produzida a partir da queima do metano pode ser empregado dentro da própria estação, por exemplo, para funcionar bombas, sistemas de bombeamento, eu posso queimar esse metano, gerar energia elétrica e fazer uma bomba funcionar, ou algum outro sistema dentro da própria estação funcionar. Ou eu posso vender essa energia para a rede. São esses aspectos que nós temos que avaliar. E como eu coleto o biogás, ele é coletado a partir do separador trifásico, ele vem para essas tubulações cinzas e, no caso dessa estação aqui específica,
a sua queima. No caso, nesse momento, não havia ainda o projeto de uso desse biogás. Ele é encaminhado para esse ponto, para esse queimador, e é queimado. Eu transformo esse metano em CO2 e água. Minimizo o efeito estufa. Ou senão eu posso fazer isso. Eu posso pegar esse metano, armazená-lo nesses compartimentos redondos, esféricos aí que vocês estão vendo, e de tempos em tempos encaminho para esse gerador de energia. A partir daquela produção daquele metano, eu purifico o gás, eu tento chegar o mais próximo possível da existência de somente metano, levo para esse sistema, queimo, produz energia, essa energia pode ser utilizada na própria estação ou, se não, vendida para a rede. Ou se não, eu posso fazer isso, comprimir aquele gás metano e utilizar num veículo. Utilizar num veículo da empresa de saneamento, utilizar num caminhão, enfim, utilizar, queimá-lo para gerar movimento. Esse é um fato importante, esse é uma questão de grande diferencial das estações de tratamento de esgoto que adotam o processo anaeróbio. Outro aspecto importante que eu tenho que considerar dentro do dimensionamento de um reator WASB é o tempo de detenção hidráulico. Daqui a pouco a gente vai ver uma tabela que, tipicamente, o tempo de detenção na vazão média é por volta de 8 horas. Mas esse valor depende da temperatura do local onde eu vou instalar esse reator WASB. Por que eu dependo da temperatura? A atividade dos micro-organismos anaeróbios dependem da temperatura. Quanto maior a temperatura, até um certo limite, mais ativos eles são. Quanto menor a temperatura, menos ativos. Justamente por isso, justamente por sua baixa atividade em temperaturas mais baixas, ele se torna relativamente inviável, por exemplo, para ser instalado na Europa, nos Estados Unidos, onde o inverno é mais rígido, é mais duro, levando a temperaturas muito baixas, inclusive temperaturas baixas no próprio esgoto e no próprio ambiente da estação, inviabilizando os processos anaeróbios. A profundidade desses reatores, conforme nós vimos, varia aí de 4 a 5 metros. Essa região de fundo aqui de gestão, ela pode ter de 2,5 a 3,5 metros, e a região de decantação de 1,5 a 2 metros. E um aspecto importante que a gente tem que trabalhar é que a velocidade ascensional deve variar entre 0,5 a 0,7 metros por hora na vazão média. E na vazão de pico não pode superar 1,1. Mas esses valores, esses dados, a gente vai empregar num dimensionamento específico. Essa é uma informação fundamental. Notem que em temperatura, quando o esgoto tiver uma temperatura que varia aí de 15 a 18 graus Celsius, na vazão média, eu tenho que permitir que esse esgoto fique dentro do reator um tempo aí por volta de 10 horas, superior a 10 horas. Se a temperatura ambiente for de 18 a 22 graus Celsius, superior a 8 horas e por aí vai. Um outro dado importante para fazer o dimensionamento, checar esse reator que eu estou projetando, é a carga hidráulica volumétrica. O que seria isso? É o volume de esgoto que eu quero tratar sobre o volume, quer dizer, aliás, a vazão diária de esgoto que eu quero tratar sobre o volume do meu reator. E essa relação não pode ultrapassar 5 metros cúbicos por metro cúbico de reator por dia. E por que eu não posso superar esse valor? Se eu superar esse valor, quer dizer, eu estou aplicando muito mais vazão nesse mesmo volume. Uma vazão tão grande que esse tempo de detenção, de retenção do esgoto dentro desse meu tanque é pequeno. Se ele é pequeno, quer dizer que a velocidade de ascensão do esgoto dentro do reator é alta. Consequentemente, eu posso acabar levando ao arraste da biomassa que eu quero que fique retida dentro do meu tanque. Por isso, há essa limitação de 5 metros cúbicos por dia de vazão num volume de 1 metro cúbico. Outro dado é a carga orgânica volumétrica, ou seja, qual que é a minha vazão multiplicada pela DBO do esgoto dividida pelo volume do reator. E ela deve estar limitada a 15 kg de DQO por dia por metro cúbico.
Por que isso? Se isso superar, eu vou começar a criar algum problema no meu reator. Mas isso a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, quando fizermos o dimensionamento. E a velocidade superficial, aquela velocidade que eu faço uma divisão da vazão em relação à área do meu tanque. Também observando, trabalhando e discutindo a questão do meu decantador, ela tem que estar nessa faixa de 0,5 a 0,7. E na vazão máxima não pode superar 1,1 metro por hora. Ressaltando, tudo isso a gente vai trabalhar no dimensionamento de um tanque. O formato dos reatores WASB, tipicamente eles são quadrados, mas é importante que não superem um volume de 2.500 metros cúbicos. Tipicamente, se eu tiver, por exemplo, uma necessidade de 10 mil metros cúbicos de reator, o que eu posso fazer? É dividir em 4 módulos, 4 reatores. Tem um módulo com 4 reatores. E normalmente se trabalha com reatores retangulares, porque eu posso tirar proveito de uma mesma parede para ter 2 reatores distintos. Eu economizo material na construção desses reatores. E o lodo, do mesmo modo que ocorre nos processos aeróbios, no tratamento anaeróbio, recordando que uma parcela do lodo aeróbio que é separado num decantador secundário, uma parcela desse lodo retorna para o tanque de aeração, mas uma parcela eu preciso remover. Por que eu preciso remover? Porque se eu retornar todo o lodo que é separado no decantador secundário para o tanque de aeração, num tratamento aeróbio, eu vou encher esse reator com lodo. Aqui acontece a mesma coisa. Enquanto entrar esgoto nesse reator, eu vou produzindo biomassa. Se eu não remover o lodo, eu vou encher esse reator com biomassa. Eu não vou conseguir separar, fazer uma separação adequada dessa biomassa do meu efluente, da biomassa do biogás. Eu vou manter toda uma mistura. Por isso, nós temos que estabelecer um limite aí de capacidade de retenção de biomassa dentro desse reator. Por isso, é necessário remover esse lodo de tempos em tempos. E mais um diferencial do reator WASB, do processo anaeróbio. Eu gero menos lodo que o reator aeróbio. E esse lodo já está digerido. É um lodo que eu posso dar um destino a ele. Não é um lodo que, se eu deixar exposto no ambiente, vai ocasionar mau cheiro, como por exemplo, ocorre num tratamento por lodo ativado convencional. Se eu tiro a água desse lodo aeróbio e expô-lo ao ambiente, ele vai ser um atrator de insetos e de geração de mau cheiro. Enquanto que um lodo do tratamento anaeróbio, de um processo anaeróbio adequadamente processado, esse lodo não vai ocasionar esse problema. Logo, é um lodo que nós chamamos de digerido já. Então, mais um aspecto positivo para o reator WASP. E aqui vocês podem ver esse lodo. Nesse caso, é um reator WASP operado numa grande cidade aqui do Brasil, que está sendo removido uma parcela desse lodo excedente do reator anaeróbio. Notem a característica dele, um lodo escuro. Eu estou tirando aí uma quantidade grande de água, por volta de 95% é água, mas 4, 5% aí é material sólido, é sólido totais, é biomassa, no caso aí, biomassa anaeróbia que eu estou removendo. E qual lodo eu vou tirar? De qual local eu vou tirar? Normalmente, o lodo do meu interesse, o lodo interessante de ser retido, de ser mantido dentro desse reator WASB, é aquele lodo que tende a ficar em seu interior. Eu não quero pegar um lodo que tem a característica de ser mais leve, de ser facilmente arrastado para fora do tanque. Eu quero aquele lodo que tende a ficar no interior do reator WASB. Logo, o meu lodo de interesse, o lodo que eu quero que fique dentro do reator, é aquele lodo mais ativo. É o lodo que está no fundo do meu tanque. E qual é o lodo que eu quero retirar? Eu gostaria de tirar aquele lodo que tende a escapar do meu tanque. Eu quero tirar aquele lodo que está mais numa posição intermediária dentro do reator WASP. É esse o lodo que eu vou ter interesse em remover de dentro do meu tanque. Não quero que ele se multiplique lá dentro,
Porque se ele multiplicar, se ele predominar, ele haver uma maior tendência dele sair, chegar até o decantador. Eu não quero que esse lodo chegue no meu decantador. No entanto, o que ocorre numa situação real, numa situação prática? A caixa de areia é plenamente efetiva, ela remove 100% da areia que está presente no esgoto? Não, ela tem uma remoção bastante importante, bastante grande, porém uma parcela da areia ainda acaba estando presente no fluxo de esgoto e chega aqui dentro desse decantador, desse reator WASB, e acaba se depositando no fundo desse tanque. Por isso, o que ocorre? Eu vou tirar o lodo mais de uma região intermediária do reator e vou tirar também uma parcela do lodo que está no fundo, com a intenção de remover essa areia aí que acabou sendo depositada. E aqui, com essas válvulas vermelhas, são os pontos de remoção de lodo, no caso aqui desse reator específico. E aqui vocês podem ver o efluente que está saindo dos reatores anaeróbios, de um reator anaeróbio. Notem que a coloração dele ainda é bastante escura, tem uma aparência ainda bastante desagradável. Porém, é importante destacar o seguinte: 70, 65, 75, às vezes 80% da matéria orgânica já foi removida. Importante, eu consegui fazer essa remoção sem fazer um investimento energético, sem introdução de energia para dentro desse reator, para dentro desse sistema de tratamento. Eu estou conseguindo remover 80% da matéria orgânica sem introdução de energia, simplesmente por propiciar um fluxo ascendente no interior de um tanque. Muito bem, isso é um aspecto extremamente importante. Eu consigo remover sem gasto energético, pelo contrário, eu consigo remover 80% da matéria orgânica produzindo um gás com valor energético e produzindo menos lodo frente ao tratamento anaeróbio, por volta de 10% do que se dá no tratamento aeróbio. Porém, tem um aspecto negativo. Essa aparência um tanto quanto feia do efluente desse reator anaeróbio e a qualidade dele, que ainda tem 20 a 35% da matéria orgânica do esgoto que chegou até ele, demanda um pós-tratamento. Eu preciso ter uma etapa seguinte para complementar esse tratamento. Porém, vai ser uma etapa bastante simplificada, porque 80% do trabalho já foi feito de uma forma simplificada. Mas esse pós-tratamento nós vamos discutir um pouquinho mais à frente, no nosso próximo tema. Um aspecto importante e que deve ser destacado, que os processos anaeróbios são pouco desenvolvidos, foram pouco estudados na Europa e nos Estados Unidos. Por que isso? Porque para esses países europeus e Estados Unidos, que têm invernos rigorosos, temperaturas baixas, esse reator WASB não tem uma operação adequada, não tem uma eficiência adequada, não tem uma produção de micro-organismos de alta capacidade, de alta atividade para degradar o esgoto. Eu não consigo tornar viável esse reator WASB. Porém, aqui no Brasil, mesmo em condições existentes nos estados do sul da federação, o reator WASB funciona muito bem. A nossa temperatura do esgoto atende às expectativas, atende às condições necessárias para o desenvolvimento da biomassa anaeróbia. Com isso, torna-se viável, plenamente viável, o uso do reator WASB. E o Brasil é o país onde mais está presente essa tecnologia, onde mais se desenvolveu a tecnologia dos reatores WASB. As empresas de saneamento investiram muito nessa tecnologia e conseguiram tornar viável essa tecnologia. E a universidade atuou, viabilizou, participou disso por meio de um programa que foi chamado Programa de Saneamento Básico aqui no Brasil, que financiou pesquisas, que é o PROSAB. Com isso, essa tecnologia saiu do descrédito, daquela questão do tanque séptico, filtro anaeróbio, mau cheiro, de pequenos locais, pequenos aglomerados, para uma tecnologia viável, que inclusive vocês puderam ver,
viável para uma grande cidade como é Belo Horizonte, ou outras grandes cidades, como, por exemplo, Campinas, as cidades do Paraná, de grandes cidades do estado do Paraná. E, com isso, o Brasil é a ponta da tecnologia, está capacitado a projetar e construir esses reatores. Outros países também estão adotando a tecnologia, como Índia, alguns países da África e América Latina. É uma tecnologia muito interessante que deve ser continuamente desenvolvida e aplicada. Mais uma vez, aqui está a nossa literatura. Reforço que o livro do Chernyshar, Reatores Anaeróbios, é uma literatura fundamental, não somente para o Brasil, como internacionalmente. Acessem esse livro, aprofundem o conhecimento a respeito desses reatores anaeróbios, estudem, é fundamental para quem segue na área de saneamento, na área ambiental. Por esse tema era só. No seguinte, nós vamos discutir o pós-tratamento. Nós vamos continuar trabalhando com tratamento anaeróbio. Até o próximo tema. Tchau!